Oi gente, tudo bem com vocês? A palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje está no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 a 37. Vocês lembram que no último vídeo eu falei com vocês sobre o maior dos mandamentos que Jesus nos deixou, que é amar ao teu Deus de todo o teu conhecimento e coração e amar ao teu próximo como se fosse a si mesmo? Hoje a palavra que eu vou trazer para vocês fala sobre como é amar ao próximo como se fosse a si mesmo. Quando Jesus foi questionado sobre quem é o meu próximo, a quem eu devo amar, Jesus respondeu contando uma história. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entendeu? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Jesus foi constantemente confrontado, hostilizado e rejeitado por conta dos seus ensinamentos. E nessa situação não foi diferente. O mestre da lei, depois que ouviu Jesus, mais uma vez, ensinando, proclamando a palavra, proclamando a verdade sobre Deus, ele foi questionado. Para que vocês possam entender melhor, mestre da lei naquela época eram pessoas que hoje em dia nós podemos comparar com os especialistas sobre as escrituras. Foi por esse motivo que quando o mestre da lei tentou confrontar Jesus mais uma vez, perguntando a ele o que se deveria fazer para ganhar a vida eterna, Jesus respondeu a ele com uma outra pergunta. Perguntou para ele: o que está escrito nas escrituras de Moisés? Afinal de contas, ele sabia, ele era especialista nesse assunto. E quando ele respondeu corretamente, Jesus disse: você está certo. E foi através da parábola que Jesus respondeu a pergunta dele, quando ele perguntou: mas quem é o meu próximo? Ele contou a história de um homem que caminhava pela estrada e de repente ele foi assaltado, roubado, agredido, abandonado, desfalecido. E que passou por esse homem um sacerdote. E o sacerdote, quando o viu, ele atravessou para o outro lado da estrada e seguiu seu caminho. E em seguida passou um levita que também o viu, mas não parou para socorrê-lo. Seguiu o seu caminho. E em seguida passou um homem, um bom samaritano. E esse, quando viu esse homem caído, desfalecido, nu e machucado, teve compaixão. E Jesus perguntou ao mestre da lei:
quem foi o próximo desse homem? E o próprio respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse: muito bem, vá e faça o mesmo. E o que me chama a atenção nessa parábola é que não foi o sacerdote, nem tampouco o levita, que passaram por esse homem e praticaram os ensinamentos de Deus. Eles não tinham compaixão no coração deles. E isso me assusta, porque teoricamente eles são as pessoas que têm mais conhecimento sobre a palavra de Deus. Eles são as pessoas que ensinam e que anunciam a palavra de Deus. Mas não foram eles. Não eram eles que as praticavam. Quem praticou, quem realmente entendeu a palavra, o ensinamento de Deus, foi esse homem que Jesus chamou de bom samaritano. Era no coração dele que os ensinamentos de Deus fez morada. Era no coração dele que permaneciam os ensinamentos. Era ele, o homem, que não só conhecia e ouvia os ensinamentos de Deus, mas também aquele que o praticava. Existe uma diferença entre ouvir, ensinar e praticar. E eu acho que o que mais me dói são as pessoas que, assim como eu, temos o conhecimento da palavra de Deus, mas não praticamos. E quando eu falo não praticamos, eu também me coloco dentre essas pessoas. Eu me peguei aqui pensando, será que durante esse tempo, quantas vezes eu não fui igual a esse sacerdote? Quantas vezes eu não fui igual a esse levita? Ou será que nesse tempo eu consegui, pelo menos uma vez, ter o coração desse homem, desse bom samaritano? Eu adoraria poder estar diante de vocês, compartilhar e ter no meu coração a tranquilidade de dizer: eu posso falar sobre isso, porque eu compreendi e vivo segundo o coração igual desse homem bom samaritano. Mas se eu fizesse isso, eu seria hipócrita. Se eu me portasse assim diante de vocês, talvez eu me tornasse igual a esses mestres da lei, ou igual a esses sacerdotes que não conseguiam reconhecer a tua falha. Eles não conseguiam reconhecer o quão o coração deles estava longe do coração de Deus, do ensinamento de Deus, apesar de tanto conhecimento que eles tinham sobre o assunto. Eles dominavam a palavra, as escrituras, mas não eram dominados pela palavra e pelos ensinamentos de Deus. Eu, assim como vocês, como todo mundo, tenho as minhas fraquezas, tenho as minhas lutas e tenho as minhas dificuldades. E sou uma pessoa que diariamente eu venho sendo ensinada, e não é fácil,
Não é fácil porque eu não sou fácil. Porque eu não sou perfeita. Mas diariamente o Espírito Santo, ele ministra no meu coração. Diariamente ele me repreende. Diariamente ele me pega e fala: não foi isso que eu te ensinei. Isso não é fruto do meu espírito. E nem todas as vezes eu aceito a correção de bom grado. Muitas vezes eu brigo, eu emburro, eu questiono, mas todas as vezes que eu ajo dessa forma, com toda a paciência que só Ele tem, Ele me chama de novo e começa a me ensinar, a me encorajar, a fazer diferente, a pensar diferente, a sentir diferente e a ter atitudes diferentes. E a parte mais difícil é quando a gente reconhece, quando eu tenho que reconhecer que eu ainda sou muito falha. Eu tenho que reconhecer a minha incapacidade de ser perfeita, do meu amor ser perfeito, de eu saber praticar o amor com o próximo. Mas aí é quando ele se surra. Não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre a tua capacidade de ser, é sobre do poder que o meu amor tem de te transformar, se você permitir. E é só você permitir. E para mim permitir algo na minha vida, e para mim trazer algo novo para dentro da minha vida, primeiro eu preciso reconhecer que aquilo que eu mantenho dentro de mim não é mais válido. Que eu preciso entender, eu preciso reconhecer as minhas incapacidades, os meus erros, reconhecer que ainda eu não me tornei a pessoa que Deus me criou para ser. Aí Ele te abraça e fala: tudo bem, não tem problema, porque não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre o teu amor por mim, é sobre o meu amor por você. Eu só preciso que você diga sim. Eu só preciso que você permita que eu te ensine, que eu te encoraje a ser, a viver, a praticar aquilo que eu sou através da sua vida. E hoje eu quero convidar vocês a refletir junto comigo sobre quem sou eu, sobre como eu me porto com o meu próximo. Eu tenho sido como esse sacerdote, como esse levita ou como o bom samaritano. Hoje eu quero convidar vocês a olhar para si e perguntar: eu tenho dentro de mim misericórdia? Eu tenho dentro de mim a compaixão pelo meu próximo? Eu tenho praticado o maior dos ensinamentos de Cristo e que nele está incluso ter misericórdia, ter compaixão com outras pessoas, a estender a minha mão, a fazer pelo próximo, a socorrer. Mas se você se reavaliar e perceber que falta essa misericórdia em você, não tem problema. Não tem problema. Porque hoje mesmo você pode dizer para Deus, falar: Pai, eu olhei para mim e percebi que o meu amor não está aperfeiçoado, que falta compaixão em mim,
falta misericórdia. Transforma meu coração. Transforma o meu sentir, o meu pensar. Derrama sobre mim. Preenche as minhas falhas com teu amor. Porque eu quero viver, eu quero praticar aquilo que tu me diz. Porque eu quero ter sempre a tua presença sobre a minha vida. Porque eu preciso da presença de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Porque é Ele que determina todas as coisas. É Ele que transforma todas as coisas. E não há nada nessa terra que não esteja sujeito a Ele. Eu acho que a situação que nós vivemos hoje em dia é uma prova real disso. Sim, nós adquirimos conhecimentos, nós se tornamos 1000 vezes mais inteligentes do que tempos passados. Nós viemos evoluindo constantemente na nossa inteligência racional, na tecnologia. Temos domínio sobre quase todas as coisas que os homens criaram. Porém, vocês perceberam uma coisa? O homem não consegue dominar a natureza. Quando vem uma chuva, uma tempestade forte, o homem não consegue cessar. Quando nós ouvimos notícias de terremotos, de algum desastre da natureza, nós não conseguimos controlar. Tudo que se refere à vida e à morte, nós não conseguimos controlar. E tudo aquilo que é essencial para a nossa vida, para o nosso viver, como ar, água, alimentação, vegetação, não foi criado pelas mãos dos homens. E se tem alguma coisa que eu tenho certeza que eu preciso ter na minha vida, é aquele que criou e que tem o poder de controlar absolutamente todas as coisas nessa terra. Todas. E o mais lindo, mas também o mais triste de tudo isso, é que sempre, desde o início, foi da vontade de Deus permanecer no meio de nós. Eu costumo brincar que Deus, Ele foi o criador do termo amor platônico. Eu nunca ouvi e nem conheci nenhuma história nessa terra de amor platônico como o de Deus para com a gente. O que nos impede de viver esse relacionamento com Ele? De falar, Deus, vem, vive no meio de mim. Vem fazer parte da minha vida, vem ser a minha vida, vem ser o centro de todas as coisas. Se esse também é a vontade dEle, é o desejo dEle, desde o início de todas as criações, o nosso coração, o nosso comportamento. E Ele pede para que vivamos conforme os ensinamentos dEle, para que Ele possa permanecer no meio a nós. Que nós recebamos de coração aberto. E só tem uma forma de eu permanecer e de eu atrair a presença de Deus na minha vida. É entregar o meu coração a Ele. Ouvir, receber a palavra de Deus. Permitir que desça ao meu coração e praticar aquilo que Ele diz, aquilo que Ele nos ensina. E hoje eu quero encerrar repetindo o que Jesus disse ao mestre da lei, quando ele respondeu que aquele que foi próximo daquele homem que foi roubado foi aquele que teve misericórdia por ele. E Jesus disse, vá e faça o mesmo. Mateus 9, versículo 13, está escrito, quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Oséias capítulo 6, versículo 6.
Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo o holocausto. Esse é o desejo do coração de Deus. Que tenhamos misericórdia para com o nosso próximo, que nós demonstremos amor ao nosso próximo e principalmente que a gente deseje conhecer a Deus e ao teu Filho Jesus Cristo.